Aqui nessa terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, para mais uma parte do seminário Fundamentos da Fé Cristã. E é um motivo de alegria, de satisfação, poder entrar aí na sua casa e compartilhar mais uma parte desse seminário. E nós estamos ministrando nessas últimas semanas sobre o capítulo 16, os inimigos da fé. Por isso que Paulo exorta ao seu filho na fé, Timóteo, a combater o bom combate da fé. Se nós temos que combater o bom combate da fé, é porque há inimigos contra os quais nós temos que lutar. Porque o maior alvo do maligno é enfraquecer a tua fé, enfraquecer a minha fé, roubar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível viver a vida cristã, é impossível vencer o mundo, é impossível vencer as astutas ciladas do diabo. É impossível receber o que Deus tem para nós, viver as promessas de Deus e cumprir o seu propósito sem a fé. Por isso que o inimigo ele procura de todas as formas, de todas as maneiras, enfraquecer a nossa fé, né? E impedir que a nossa fé produza resultados que vão fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Então há inimigos, muitos inimigos da fé, e nós precisamos conhecer quais são esses inimigos, como combater esses inimigos e como vencer esses inimigos. O primeiro que nós falamos é a falta de entendimento a respeito do novo nascimento, a respeito da nova criação, né? A palavra é clara, quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós não entendemos o milagre da nova criação, o milagre do novo nascimento, Satanás, ele joga na nossa cara, ele nos acusa do nosso passado, né? E a gente, se não tomar cuidado, ao olhar para o nosso passado, aquilo vai nos prender, né, debaixo de condenação e vai enfraquecer a nossa fé. E nós precisamos entender que ao nascer de novo, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O segundo inimigo da fé, né, é a falta de entendimento acerca da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Porque quando nós nascemos de novo, o Senhor criou para mim, criou para você uma nova identidade, revelando através do Espírito Santo tudo que nós somos em Cristo, tudo que nós temos em Cristo e tudo que nós podemos em Cristo, onde estamos com Cristo e para onde iremos em Cristo Jesus, né? Na ocasião da nossa partida aqui da terra. Esta é a nossa nova identidade, né? Por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A revelação da verdade esclarece e dá entendimento aos simples. E o Espírito Santo veio nos guiar a toda a verdade. Nós falamos que há no Novo Testamento mais de 133 versículos que falam o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo, o que nós podemos em Cristo e o que Cristo se tornou em nós, a esperança da glória. Por isso nós precisamos conhecer toda essa verdade, né? Agora, hoje nós vamos falar do terceiro inimigo da fé. É a falta de conhecimento
é a falta de entendimento sobre o dom da justiça em Cristo Jesus. O dom da justiça em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e como Salvador, nós recebemos, segundo Romanos 5,17, a abundância da graça e o dom da justiça. Olha o que diz também 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, pela fé no Evangelho de Cristo, nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então nós recebemos o dom da justiça. Grave isso. O dom da justiça. O que é justiça? Justiça é o privilégio de poder estar na presença de Deus sem nenhuma culpa ou senso de condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. E esse dom foi dado a mim e a você quando nós tomamos a firme decisão de crer na morte substituta de Jesus e na sua ressurreição. Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, nós recebemos de graça, né? Não é uma conquista, nós recebemos de graça a abundância dessa graça e o dom da justiça. Então não é algo que a gente conquistou fazendo penitência, né? Dando uma boa oferta, um bom dízimo. É algo que a gente recebe gratuitamente em Cristo Jesus pela fé. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? O que é essa definição de justiça? Primeiro, justiça é o privilégio de poder entrar na presença de Deus. Olha aí que maravilha, né? Sem nenhum senso de condenação, sem culpa, né? Olha o que diz Hebreus capítulo 10. Eu já vou falar um pouco sobre isso. O dom da justiça nos concedeu o privilégio de poder, eu e você, entrar no trono da graça, entrar na presença de Deus e ter comunhão com o Altíssimo e desfrutar das suas bênçãos. Hebreus 10, do 19 ao 22, fala sobre isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então nos aproximemos. Ele está dizendo, aproxime-se nessa presença de Deus, nesse trono da graça, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha aí que maravilha, né? Então, o dom da justiça proporcionou para mim e para você essa glória, esse privilégio de poder entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele e receber das suas bênçãos, desfrutar das suas bênçãos. Também é o privilégio de poder desfrutar da herança que nós recebemos na nova aliança, no Novo Testamento.
Glória a Deus por isso, né? Esse dom da justiça tornou eu e você idôneos para desfrutar da herança. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos em Cristo Jesus. Essa idoneidade não é algo que eu e você conquistamos pela prática de boas obras, ou porque damos um bom dízimo, uma boa oferta. Não, essa idoneidade nos foi dada pela graça, por meio da nossa fé no sacrifício de Jesus. Esse é o dom da justiça. Agora, um grave erro que a gente tem que evitar de cometer, né? E as pessoas que não entendem essa questão do dom da justiça acabam cometendo, né? É tentar conquistar a justificação em Cristo por meio de sacrifícios, penitências, boas obras, né? Nada que eu e você façamos vai contribuir para aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus é perfeito. E pela fé nós recebemos esse dom, o dom da justiça. Jesus nos justificou perante o Pai, declarando eu e você sem culpa diante do Pai, né? Glória a Deus. E este dom glorioso foi conquistado por Jesus e doado a mim e doado a você pela fé. Olha o que diz Isaías 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Olha aí. Então, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação foi transferida para Jesus lá na cruz. O Senhor Jesus foi castigado em nosso lugar para nos dar da sua justiça. Olha o que diz Colossenses 1,14. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a nossa culpa, o nosso pecado e a nossa culpa foi encravada em Jesus. Glória a Deus por isso. Ele carregou, Jesus Cristo, Ele carregou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa e a nossa condenação. Cancelou a dívida que eu e você tínhamos com Deus. Por isso que o Romanos 5,1 diz: justificados diante do Senhor pela fé, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então a gente nunca deve, construir o nosso relacionamento com Deus baseado nas nossas boas obras, mas na graça e no amor de Jesus Cristo. Devemos praticar boas obras, não para sermos salvos, não para sermos justificados, não para recebermos a abundância da graça e o dom da justiça, mas porque nós já fomos salvos e já fomos justificados gratuitamente para praticar boas obras. Efésios 2,10, Glória a Deus por isso. E Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz que é pela graça de Jesus que nós fomos salvos, mediante a nossa fé em Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha aí que coisa maravilhosa, Então, glória a Deus por isso. E ao nascer de novo pela fé em Jesus,
nós já nascemos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um filho não precisa lutar ou pagar pela sua herança. Ele é filho, e por ser filho, ele é o legítimo herdeiro de tudo que pertence ao pai. Então, tudo que é do pai é deixado para o filho como herança. Porque não são os filhos que deixam herança para os pais, mas são os pais que deixam herança para os filhos. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, Romanos 8,17 diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é do Pai pertence ao Filho. E tudo isso por causa da graça de Jesus. Então nós recebemos pela fé a abundância da graça e o dom da justiça. Isso significa, que tudo nos foi dado em Cristo de maneira gratuita. Gratuita. Nós não precisamos fazer barganha com Deus, o toma lá da cá, fazer trocas, fazer campanhas, praticar penitências. Não é nada disso é necessário. O que nós precisamos fazer é crer no que a palavra diz a esse respeito e agradecer a Jesus de todo o nosso coração, pois é pelas ações de graças, pelo louvor e pela adoração, crendo com o coração e confessando com a boca, que a gente recebe todas essas bênçãos, todas essas dádivas, toda essa salvação, toda essa herança, e desfrutamos de tudo isso gratuitamente. Olha aí, pela fé em Jesus, por causa do dom da justiça. Olha aí que maravilha, Por isso que o inimigo não quer que você saiba, porque a pessoa que não entende isso, essa glória, essa maravilhosa graça e esse dom da justiça, ele fica sempre se sentindo indigno, se sentindo não merecedor do que Deus tem para a vida dele. Realmente nós não somos merecedores. Por isso que a definição de graça é um favor que não é merecido. E nós não merecemos mesmo. É tudo pela graça. Por isso que a gente tem que se firmar na graça, louvar a Jesus por essa graça e por esse dom da justiça que nos foi dado. O dom é um presente. Pela fé você recebeu essa justificação que tornou você um filho e herdeiro de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador mais, aquele pecador, aquela pessoa indigna, cheia de dívida com Deus. Não, Ele vê um pecador lavado e remido no sangue de Jesus, um pecador que pela fé recebeu a sua justificação e agora é uma nova criatura em Cristo, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, habitação do Espírito, a justiça de Deus em Cristo Jesus e propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus! Que maravilha, Você entendeu? Você foi abençoado, você foi edificado, você teve uma compreensão disso, Por isso que não deixa o diabo ficar te acusando, não aceita a acusação do inimigo e nem de pessoas usadas pelo inimigo, entende? Se Jesus já te justificou, Ele já te perdoou. Está escrito, eu sou aquele que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não se lembro mais. Os teus pecados, a tua culpa já foi afundada lá no mar do oceano, lá foi embora, lá no abismo, e agora você é justificado em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor, aleluia. Medite em tudo isso, tá bom? Glória a Deus. Eu quero aqui mandar um grande abraço aqui para a irmã Soraya Velasco. Deus te abençoe, irmã Soraya.
a Dani lá de Minas, Dani Araújo, Deus te abençoe, Dani. A irmã Marta, Deus abençoe, irmã Marta. A irmã Luciene, glória a Deus, sentimos a tua falta lá na célula. Glória a Deus. A irmã Luzineide, o Zé Nenê, que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus seja louvado. A Pamela Vital, que Deus abençoe, viu, Pamela? Nós também abençoamos aqui o irmão Vicente Dourado, a sua esposa, glória a Deus. Também abençoamos a Cleide Silva, a irmã Evelise, querida, que Deus abençoe, viu, irmã Evelise? Então, glória a Deus, né? Todos esse pessoal aí querido, esse pessoal amado, que Deus abençoe grandemente. E eu queria muito orar por você, né? Eu queria muito agradecer a Deus, porque domingo agora nós tivemos um culto tão abençoado, um culto tão gostoso, né? E eu quero convidar você para depois de amanhã, quinta-feira, às 8, também sexta, às 8, sábado, às 5 da tarde, você ir numa célula de estudo, de discipulado, de comunhão, de oração, de edificação. Vá numa célula, né? Vá buscar o Senhor, se envolva com a palavra, vai ser ministrado, né? Participa assiduamente da célula toda semana. No domingo nós temos também a classe de doutrinas, das 8 às 9. Faça essa classe. Procure o Marcelo Bezerra, né? Fala, Marcelo, eu quero me matricular nesse seminário. É 1 ano de curso, 1 hora por domingo, né? Todo domingo das 8 da manhã às 9. Vai ser bênção. Agora, domingo à noite, nós vamos ter um culto abençoadíssimo. Domingo às 18 horas. E quem vai trazer uma palavra abençoada para nós é o Marcelo Bezerra. Vai ser bênção. Domingo agora às 6 da tarde, tá bom? Eu convido a todos. Amém? Aleluia. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, eu quero aqui, Pai, Te agradecer pelo privilégio de ministrar a Tua palavra e de compartilhar esse estudo tão edificante, tão abençoado, que esta palavra fique gravada na mente e no coração de todos, Pai, que ela não volte vazia, mas cumpra o Seu propósito. O Senhor venha abençoar, o Senhor venha edificar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha enriquecer o Teu povo, Pai, com todas as sortes de bênçãos. Derrama o Teu amor nesta hora, Pai, em cada coração. Derrama a Tua paz, o gozo do Espírito, a unção, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança. Você que está aí agora desse lado, receba o milagre de Deus na sua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor. Até domingo estaremos juntos.